Fala Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, como vocês já sabem, né? Vitor Hugo Fernandes, o link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. Bom pessoal, hoje eu estou aqui para discutir o seguinte: reduz-se a possibilidade de o Lula vencer no primeiro turno, né? As pesquisas mostram, né, as últimas pesquisas, eu vou ler um pedaço de algumas aqui, que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro diminuiu um pouquinho, né? Então se você for ver, por exemplo, se você somar, né, o percentual da intenção de voto no Lula com o Bolsonaro mais os outros candidatos, né, que é o que faz determinar se tem chance de vencer em primeiro turno ou não, você vai ver que teve uma redução da margem, né, que o Lula tinha, da possibilidade do Lula vencer em primeiro turno. Então, se você visse, por exemplo, um mês atrás, a maioria das pesquisas apontava que o Lula venceria em primeiro turno. Se você ler as pesquisas agora, as últimas que foram publicadas, reduz-se bastante a possibilidade do Lula vencer em primeiro turno. Apenas 2 pesquisas, de um total de 6, indicam que o Lula venceria em primeiro turno. Se você pegar, por exemplo, a pesquisa da BTG Pactual, né, do FSB, entre os dias 5 e 7 de agosto, né, das mais recentes, Lula tem 41% das intenções de votos, e Bolsonaro mais os outros, né, 48%, né, e 10% de brancos, e Lula, portanto, não venceria em primeiro turno. Poder Data, Lula tem 43% de intenção de voto e os outros candidatos somados, né, Bolsonaro mais os outros, 50%. Então Lula também não venceria em primeiro turno. Paraná Pesquisas, lembrando que a Paraná Pesquisas tem aquele problema metodológico, né, que a gente leva menos a sério a Paraná Pesquisas. Paraná Pesquisa diz o seguinte: 41,1% para o Lula e 48,6% para Bolsonaro mais os outros candidatos. Lula também não venceria em primeiro turno. Genial Quaest, Lula 44% contra 42% dos outros candidatos. Há, portanto, um empate técnico, Lula um pouquinho acima, mas ainda dentro da margem. Então, eu estaria colocando aqui como empate, né? Havendo a possibilidade ou não de vencer, dependendo de para onde iria essa margem aqui, né? E o Datafolha, que é que particularmente eu considero das mais confiáveis, né? Eu trabalhei já no Datafolha, e o Datafolha normalmente faz as pesquisas presenciais, né? Então é um fator fundamental, né? A Datafolha diz o seguinte: 47% para o Lula e 42% para os outros candidatos, sendo que o Datafolha também é de um tempo, é um pouquinho anterior, né? É de 27 a 28 e 28 de julho, né? E, portanto, no Datafolha, o Lula venceria em primeiro turno, né? A XP e PESP, que agora o Lula tem 44% contra 52% dos outros candidatos somados, né? Então, também nesse caso, o Lula não venceria em primeiro turno. Agora, alerta também para o seguinte, né? A partir de agora, da semana que vem, vai começar o período eleitoral agora, né? Propaganda na televisão, propaganda dos candidatos. A partir de amanhã, né? No dia 15 de agosto, é quando os candidatos são autorizados a começar a sua campanha. Você vai ter também pesquisas eleitorais com mais gente sendo entrevistada, né? São pesquisas mais precisas. Então, vamos prestar mais atenção a partir de agora nas pesquisas, porque elas revelam muito mais. Elas vão entrevistar mais pessoas, particularmente a Datafolha vai se reduzir um pouquinho, portanto, a margem de erro, e vai se ter uma certeza um pouco maior do cenário que a gente está vivendo. Agora, continua tendo uma pesquisa, uma tendência de subida do Bolsonaro. E por quê? Por que está reduzindo a diferença entre o Lula e Bolsonaro? Eu acho que isso vale um importante alerta aí para o clima de já ganhou, né? Que tem parte da esquerda aí acreditando que, olha, estava tudo apontando aí que o Lula vai ganhar, Bolsonaro foi uma desgraça com relação às pesquisas, a economia uma desgraça, né? No social uma desgraça maior ainda, pobreza para tudo quanto é canto. Mas tem uns poréns aí que está ajudando o Bolsonaro. Principal fator que explica isso: auxílio emergencial ter sido aumentado há 2 meses das eleições. Bolsonaro arrancou dinheiro de onde podia e de onde não podia, né? Fez uma PEC desviando recursos, tudo quanto é canto, da educação, de um monte de áreas, para poder desviar recursos para fazer essa PEC e destinar um auxílio emergencial de R$600 a 2 meses da eleição. As pessoas vão receber em agosto, em setembro, em outubro, para votar no dia 2 de outubro. A 2 meses da eleição, você aumenta substancialmente o valor do auxílio emergencial. Isso é bom, é positivo? Positivo. Tem que ser feito esse tipo de coisa. A questão é, fazer isso a 2 meses antes da eleição é compra de voto. É compra de voto escancarada. Bolsonaro tem que fazer toda a maracutaia jurídica para poder possibilitar isso. Bolsonaro sempre foi contra Bolsa Família. Bolsonaro dizia que Bolsa Família é compra de voto de pobre. Bolsonaro dizia que tinha que esterilizar os pobres. A mulher que recebe Bolsa Família tinha que ser esterilizada para não ter mais filho.
Bolsonaro falou isso, procurem no YouTube, vocês vão achar. Falou isso na Câmara dos Deputados quando ele era deputado federal. Bolsonaro fez de tudo para não conceder auxílio emergencial, porque ele era contra. Agora, 2 meses da eleição, ele bota um Auxílio Brasil a R$600. É claramente uma compra de votos. É claramente algo feito só para deixar o pobre feliz a 2 meses da eleição. E funciona? Gera resultados eleitorais? Gera, lógico que gera. É lógico que a pessoa, vamos entender pelo lado da pessoa pobre que está recebendo ali o auxílio emergencial, que precisa daquilo ali. E aí ela, pô, caramba, tá chegando R$600 aqui agora para mim na minha mão. Pô, foi esse cara que me deu. Como que eu não vou votar nele? Aliás, a gente escuta isso, né? Já escutei. Gente, como que a pessoa pode receber o auxílio, pô, do cara e depois não votar no cara? As pessoas pessoalizam, né? Entende que o auxílio é uma coisa que Bolsonaro deu. Não é algo do Estado brasileiro para aquela pessoa. Não se tem uma cabeça republicana. A cabeça do povo não é republicana. O povo é personalista, né? Então, uma boa parte dessa população pobre que está recebendo auxílio, né? Uma parte dela fica feliz e vai votar no Bolsonaro. Uma maior parte continua votando no Lula. A maioria dos pobres, a grande maioria dos pobres vota no Lula. O Lula ganha bem entre os pobres, mas essa margem reduziu. E é onde o Lula mais tinha vantagem, justamente entre a população mais pobre. Então, um alerta porque esse Auxílio Brasil deu efeito e vai dar mais efeito ainda. Provavelmente o Bolsonaro vai crescer ainda nas próximas pesquisas que a gente vai ver, porque esse auxílio ainda não deu o efeito esperado, né? As pesquisas que foram feitas ainda não retrataram isso. Então, o Bolsonaro tende a crescer mais ainda e tende a se reduzir mais ainda a diferença e tende, portanto, a ter segundo turno, com o cenário que a gente está colocando aqui, né? Bolsonaro cresce também entre os homens, né? Bolsonaro sempre teve um discurso muito focado, né? Um discurso armamentista, violento, machista, homofóbico, que agrada aos homens. Né? O Bolsonaro cresce, funciona. O Bolsonaro cresce entre os homens, cresceu também entre os evangélicos. Né? Agora, tem uma questão também, né? Lógico que o Bolsonaro sempre fez um discurso tentando agradar os evangélicos. A Michelle Bolsonaro posta foto e coisas, e vídeos e coisas para agradar os os evangélicos o tempo inteiro. E acaba surtindo efeito. Agora tem uma coincidência aí também, né? Uma questão metodológica. Como os evangélicos são pobres em sua maioria, na verdade, esse aumento do apoio entre os evangélicos é quase a mesma coisa do aumento entre os pobres. Quase a mesma coisa por quê? Né? A maioria dos evangélicos são pobres, mas não todos. Tem evangélico de classe média, tem evangélico rico, naturalmente. Né? Mas isso significa também um apoio entre os evangélicos. Não é só o apoio entre os pobres, né? Porque a maioria dos pobres é evangélica. Entre os evangélicos de classe média, entre os evangélicos de classe alta também. Então o discurso evangélico também tem surtido efeito. E por que eu estou fazendo isso tudo, falando isso tudo, trazendo esse alerta todo? Gente, a eleição não está ganha. Nós temos que ficar muito atentos. As eleições, o período eleitoral propriamente dito, né, com autorização para se fazer a campanha, começa amanhã. Então, a partir de amanhã, você já pode fazer propaganda eleitoral. Botar o adesivo no seu carro, você já pode botar um adesivo na sua casa, você já pode entregar panfleto na rua, você pode botar lá no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, botando lá o candidato quem você vai votar, você já pode pedir voto, você já pode conversar com as pessoas, você já pode chegar para o teu vizinho, você já pode fazer militância no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, enfim, nas suas redes sociais, no seu YouTube, divulgar aqui o vídeo daqui, divulgar o meu vídeo lá do meu canal, enfim, você pode fazer essa militância a partir de amanhã, como pedido de voto, né? Lógico que militância geral você pode tudo, desde sempre. Mas estritamente eleitoral, a partir de amanhã já pode. E é extremamente importante que a gente faça militância, que a gente trabalhe, que a gente milite, não entre no clima de já ganhou, porque a eleição não está ganha. A gente precisa dessa militância, a gente precisa dessa situação, precisa conversar diretamente com as pessoas. E aí eu tenho um problema, né? É lógico, gente, que é extremamente cansativo discutir com o Bolsominho. Eu não estou pedindo para você conversar com o Bolsominho raiz, porque sinceramente nem eu tenho paciência, vou confessar para vocês. Aquele Bolsominho militarista, aquele Bolsominho evangélico, fundamentalista, radical, esse você deixa para lá. Mas aquele que recebe o auxílio emergencial, é bom você conversar com ele. Essa pessoa está se movendo por motivação econômica. Então é extremamente importante que você explique para olha, o Bolsonaro fez isso agora, 2 meses antes da eleição, só para comprar o voto seu. O Lula propõe isso como política pública de Estado, que vai ter ad eterno, eternamente, não só agora para o período eleitoral. O Bolsonaro está fazendo isso agora só para comprar, mas ele foi contra o Bolsonaro, ele foi contra o auxílio emergencial. Sabe, conversar diretamente com as pessoas, desmentir as mentiras que vão aparecer no grupo do WhatsApp. A gente precisa estar
Atento a isso. E outra, gente, prestar atenção no poder legislativo, que a gente presta pouca atenção. A gente fala Lula, Bolsonaro, mas esquece do poder legislativo, que no fim das contas é mais importante do que o executivo. A Dilma foi tirada do poder por um golpe do poder legislativo contra ela, com apoio da mídia, da burguesia, etc. Mas foi falta de apoio do legislativo. Então é importante fazer campanha para deputado estadual. Essa eleição a gente vai escolher deputado estadual, deputado federal, um senador, na próxima serão 2, o governador e o presidente. A gente precisa fazer campanha e eleger deputados estaduais, uma boa bancada de esquerda. Eu daqui não vou entrar em questão de qual partido, né? Você vota aí no candidato mais à esquerda que você tiver aí na sua cidade, né? Da bancada aliada que vai fortalecer o campo político da esquerda. Eu não vou entrar se você vai votar no PT, no PSB, do PDT, enfim, pessoal, eu não vou entrar nessa questão, mas fortaleça a bancada de esquerda, deputado estadual, esquerda, deputado federal, esquerda, senador, esquerda, governador, esquerda. É extremamente importante isso. Não vote no fulaninho para poder... vou dar uma força que meu vizinho é legal, gente boa, fez não sei o que aqui, asfaltou uma rua. Isso é compra de voto, gente. Eu vou fazer outros vídeos explicando depois como é que funciona o sistema eleitoral, por que os partidos lançam esse monte de candidatos, né? Mas, por hora, é extremamente importante reforçar a militância, não entrar no clima de já ganhou, porque não tem nada ganho já. A gente precisa vencer essas eleições. Essas são as eleições mais importantes da história recente do Brasil, da nova República do Brasil, da ditadura para cá, desde que votou a eleição. Então eu posso tranquilamente dizer que é a eleição mais importante dos últimos 50 anos. 50 anos. A última vez que teve uma eleição tão importante dessa foi antes da ditadura. Então, vamos ficar muito atento, reforçar a militância. A gente vai precisar disso, não podemos entrar no clima de já ganhou, isso é um risco político tremendo. Bom, pessoal, fico por aqui, pedir para vocês curtirem aqui o vídeo daqui, comentar o vídeo, o que vocês acharam, manda esse vídeo para o seu amigo, enfim, que não está entendendo muito bem o processo eleitoral, o que está funcionando aí. Se inscreve lá no meu canal está quase batendo 10 mil inscritos, pessoal. Vão lá, dar uma força, terminar de inscrever, de completar esses 10 mil que está fazendo para a gente fortalecer os canais de esquerda também. Tá ok, pessoal? Um abraço, até semana que vem, fico por aqui.